Mateus capítulo de número 13, no verso de número 17, Mateus 13, verso 17, a palavra de Deus diz assim: pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esta última parte, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus estava falando sobre o fato dele ser o cumprimento de muitas profecias, e que os discípulos daquela época e nós somos privilegiados porque nós temos a revelação de Deus completa. Nós temos a palavra de Deus, que naquele momento da história ainda estava em processo de construção. A revelação ainda não havia sido concluída. Então, eles ouviam uma coisa aqui, ouviam uma coisa ali, iam juntando as informações. Nós temos toda a palavra de Deus para a nossa vida. Então, Jesus está dizendo: olha, os profetas que foram antes de vocês, os justos que andaram antes de vocês, eles desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. Eles desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não tiveram esse privilégio. Temos compartilhado sobre a importância de identificar quando Deus nos fala. Esta semana eu estava na minha leitura bíblica, lendo sobre Samuel, inclusive eu escrevi um dos devocionais a respeito disso no decorrer desta semana. E uma das coisas fantásticas que a Bíblia fala a respeito de Samuel é que quando Saul estava procurando as ovelhas de seu pai, as jumentas de seu pai, que haviam sido perdidas, e ele passa pela cidade onde Samuel está, as pessoas disseram para ele: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Uma referência a respeito de Samuel é que ele sabia identificar a voz do Senhor. Foi assim a vida toda? Não. Você se lembra que a primeira história que a Bíblia vai narrar a respeito de Samuel é quando ele, ainda jovem, estava no templo junto com Eli, e ele ouviu Deus falando: Samuel, Samuel, e ele sai correndo do seu aposento e vai a Eli e pergunta para Eli: o senhor me chamou? E ele disse: não, eu não te chamei, volta a dormir. E de novo veio a voz do Senhor a Samuel dizendo: Samuel. Ele corre e sai do seu aposento, vai até o aposento de Eli, o sacerdote, e diz: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei. A terceira vez, a voz do Senhor falou: Samuel, e ele sai de novo do seu aposento e vai a Eli e diz: o senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei. Mas ele entendeu assim: olha, Deus está falando com ele, mas ele ainda não consegue entender a voz de Deus. Ele ainda não consegue entender que é Deus que está falando com ele. E aí o que ele disse? Olha, quando você ouvir a voz, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele volta para o seu aposento. E de novo veio a voz: Samuel, Samuel. E ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A partir desse momento e dessa experiência, Samuel vai viver muitas outras experiências de ouvir a voz de Deus.
Samuel vai viver muitas outras experiências de Deus conduzindo a sua vida e a sua história, e não somente a sua vida e a sua história, mas conduzindo a história de todo o povo de Israel. Você se lembra que Samuel foi o único homem do Velho Testamento a ocupar a função de sacerdote, profeta e juiz. O único homem que ocupou essas três funções distintas, porque a mão do Senhor era com ele, e ele era capaz de identificar quando Deus lhe falava. Mas como é que você sabe quando Deus realmente está falando? Na primeira carta de João, capítulo 4, a Bíblia diz assim: meus queridos, ou meus queridos amigos, não acreditem em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam pelo mundo inteiro. Para que a gente possa identificar se de fato aquilo que estamos ouvindo vem de Deus, é preciso colocar à prova o homem que fala. É preciso identificar se existe verdade em suas palavras. É preciso identificar se existe integridade em sua vida. Se existe coerência entre aquilo que ensina e aquilo que vive. Se a dedicação não é apenas uma linguagem, um discurso, que não se manifesta através da prática da vida, a palavra de Deus diz: ponham à prova. E nesta manhã, eu gostaria de compartilhar de 7 maneiras que você pode provar, você pode testar, se realmente quem está falando com você ou não é Deus. São maneiras que vão fazer com que você saiba filtrar aquilo que você está ouvindo. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente diz amém. A gente diz assim seja, eu creio. É isso que eu quero para a minha vida. Agora, quando aquilo que nós estamos ouvindo não vem de Deus, a gente precisa deixar passar. A gente não pode reter aquilo que não vem de Deus para a nossa vida. Então, para que a gente entenda se realmente aquilo que estamos ouvindo vem de Deus, a gente precisa usar esses filtros. Primeiro, o que Deus fala concorda com a Bíblia. Deus nunca contradiz a sua palavra. Se aquilo que estamos ouvindo não tem concordância com a palavra de Deus, a gente pode descartar imediatamente. Se aquilo que estamos ouvindo, de alguma forma, fere um princípio bíblico, você pode descartar. Porque Deus nunca vai falar alguma coisa que esteja em contrariedade com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus tem zelo pela sua palavra. Lucas 21:33 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus nunca vai violar alguma coisa escrita nesse livro. Deus nunca dirá a você para ignorar ou desobedecer a qualquer coisa que esteja escrita nesse livro. Seja uma orientação que você tenha recebido de quem quer que seja, seja uma palavra aleatória que você tenha ouvido de quem quer que seja, se não concorda com a Bíblia, se a Bíblia de alguma maneira destoa daquilo que você está ouvindo, então fique com a palavra de Deus. Deus não diz uma coisa no momento e muda de opinião no momento seguinte, porque Deus é coerente. Deus é coerente.
Existem algumas coisas que são muito óbvias. Eu não preciso orar para ouvir de Deus a instrução de que no domingo eu devo estar na igreja. A palavra de Deus diz isso. Então eu devo estar, simplesmente venho. Eu não devo orar para saber de Deus se devo ou não entregar o meu dízimo ou a minha oferta. A Bíblia diz, eu simplesmente obedeço. Eu não preciso orar para saber se preciso ou não sustentar missões. Daqui a pouquinho nós vamos viver a campanha de missões mundiais. Eu apenas oferto porque eu entendo que esse é o compromisso da igreja. Eu não preciso orar para saber se devo ou não falar de Jesus para as pessoas que estão à minha volta, para o meu vizinho não crente. Eu simplesmente faço isso, porque a palavra de Deus já me disse isso. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, simplesmente eu devo fazer. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Agora, se eu recebi qualquer palavra, que não há respaldo na palavra de Deus, que não tem consonância com aquilo que a Bíblia ensina, eu devo me furtar dessa prática. Segundo lugar, segundo filtro é esse: o que Deus fala me faz mais parecido com Cristo. Tudo que Deus fala para nós vai nos levar a aperfeiçoar a nossa vida para que sejamos mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus. É a partir do coração, a partir do sentimento, a partir das inclinações, das nossas emoções, da nossa vontade, que nós precisamos permitir que a nossa vida seja como a de Jesus. Jesus é o padrão pelo qual nós devemos medir tudo que vivemos e tudo que fazemos. Esse é o alvo, que cresçamos até a maturidade da plenitude de Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na verdade, o apóstolo Paulo estava desenhando a pessoa de Cristo, o comportamento de Cristo. Todas as qualidades que haviam na pessoa de Jesus e que Deus quer ver se manifestando na minha e na sua vida também. Tiago capítulo 3, versos 14 a 17, diz assim: mas se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, então não mintam, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, mas é deste mundo, é animal e diabólica. Porque onde houver inveja e egoísmo, haverá também confusão e toda espécie de coisas mais. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre de preconceito e de fingimento. Esta é a sabedoria que vem da parte do Senhor para a nossa vida. São estas coisas que devem fazer parte da nossa vida. O que Deus fala, em terceiro lugar, minha igreja confirma. Quando nos tornamos crentes, salvos, não recebemos apenas um novo relacionamento com Deus, mas recebemos também um novo relacionamento com outras pessoas. Esse grupo de pessoas que a gente chama de igreja, família de Deus, nós somos membros uns dos outros. Deus nunca planejou que você tomasse uma grande decisão em sua vida por si mesmo.
Os tolos pensam que sabem a coisa certa a fazer, com base na sua própria intuição, como se fossem capazes de resolver tudo a partir de si mesmos. Os sábios são capazes de ouvir a igreja. Sabe por quê? Porque existe uma sabedoria na igreja. É isso que a Bíblia diz. Efésios capítulo 3, verso 10 diz assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. É por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada. Diz o texto, por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes. Se Deus tem falado com você, a igreja sempre vai confirmar. E se a igreja não confirma, mude de rumo. Não é isso que Deus quer. Provérbios 11, 14 diz que quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por isso, devemos aproveitar bem os conselhos. Em quarto lugar, o que Deus fala é coerente com a maneira como Deus me fez. Isto é, Deus nunca vai forçar a minha natureza para que eu faça alguma coisa que não é da minha natureza. Ele me fez de um jeito, aquilo que Ele quer que eu faça é do jeito que Ele me fez. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus é coerente? Deus não vai me fazer de um jeito e depois vai querer que eu trabalhe de outro. Aquilo que Deus me fala é coerente com a maneira como Ele me fez. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Nós afirmamos que Deus formou cada um de nós para um ministério. E quando nós falamos isso, cada um de nós, existem algumas coisas que precisamos lembrar. Ele tem dado a você dons espirituais, paixão e habilidades. Todos nós recebemos de Deus dons espirituais, uma paixão e habilidades específicas para fazermos determinadas coisas no reino de Deus. Você pode ser bom com palavras, você pode ser bom com números, você pode ser bom lidando com animais, você pode ser bom lidando com pessoas, você pode ser bom lidando com mecânica, você pode ser muito bom lidando com coisas. Cada um de nós fomos formados por Deus com habilidades específicas, e é nessas habilidades específicas que Deus quer usar a nossa vida. Além de habilidades, Ele tem nos dado também uma personalidade específica. Cada um de nós fomos formados por Deus com uma personalidade específica. Existem pessoas extrovertidas, que chegam, ocupam o ambiente, mas existem pessoas introvertidas, que chegam de mansinho, de fininho, e ninguém nem nota que ele chegou. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, e Deus vai nos usar assim, do jeito que Ele nos fez. Você pode gostar de rotina, ou você pode gostar de variedade de coisas, você pode gostar de trabalhar sozinho, ou você pode gostar de trabalhar em equipe. Cada um de nós fomos formados por Deus com habilidades específicas, com personalidade específica, e nós vamos ser usados conforme Deus nos fez. Depois Ele concede a você experiências, e as experiências de vida também são úteis para que nós saibamos entender a voz de Deus e o que Ele quer que façamos no seu reino. Experiências vocacionais, experiências educacionais, experiências espirituais, experiências dolorosas, experiências de vitória. Todas estas coisas moldam a nossa vida, todas essas coisas são importantes para definir aquilo que Deus quer fazer e como Ele quer usar
a nossa vida. A vontade de Deus, preste atenção nisso, a vontade de Deus para a sua vida nunca será contradizente à maneira básica com que Ele formou você. Deus é muito coerente. Aquilo que você sabe, aquilo que você tem de conhecimento, coloque isso nas mãos do Senhor. As suas habilidades, dedique a Deus. É aí que Deus quer te usar. Se você sente algum impulso diferente da maneira com que você fez, deixe isso de lado, ignore. Não vem de Deus. Dedique ao Senhor os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Quinto lugar, o que Deus fala tem a ver com a minha responsabilidade. Se não é sua responsabilidade, por que Deus deveria falar sobre isso com você? Por que Deus iria colocar diante de você uma situação que não é a sua responsabilidade? Há um episódio muito interessante no capítulo 21 do Evangelho de João. Depois você pode ler o Evangelho de João, capítulo 21, nesta tarde de domingo, quem sabe? E aí você vai se deparar com um momento quando Pedro estava conversando com Jesus, e Jesus estava falando com Pedro acerca da maneira com que ele iria morrer. Jesus explica para Pedro que ele terá que sofrer como um cristão. E aí Pedro, de uma maneira inquiridora, volta para trás, aponta para o apóstolo João e diz assim: e com aquele indivíduo? E com ele? Como é que ele vai morrer? Sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Você não tem nada a ver com a vida de João. Não é da sua conta. Não se preocupe com João. A vida de João trato eu. Às vezes nós estamos tão ocupados com a vida dos outros, tão preocupados com o que o outro vai fazer ou que vai deixar de fazer, que nós deixamos de nos ocupar com aquilo que Deus espera para a nossa vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Disponha para fazer aquilo que Deus formou você para fazer, porque você vai chegar diante do Senhor daqui a pouco, e aí você imagina chegando diante de Deus, e Deus dizendo assim: fulano, eu coloquei você lá na terra para fazer isso, por que você fez isso? Por que você não fez o que eu planejei para a sua vida? Ah, por causa da minha faculdade, por causa do desemprego, porque não tinha dinheiro, porque eu estava sofrendo, por causa da angústia. Você acha que essas justificativas, de fato, vão ter algum sentido diante de Deus? Absolutamente. Absolutamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, ocupe-se em fazer o que Deus planejou para você. Ocupe a sua vida em fazer aquilo que Deus planejou para realizar através da sua vida. Em sexto lugar, o que Deus fala traz convicção ao invés de condenação. A convicção vem de Deus, a condenação não vem de Deus. Convicção vem de Deus, condenação vem do inimigo. É o inimigo que é acusador, que fica gerando culpa no nosso coração, gerando desconforto na nossa vida. A convicção vem de Deus, a condenação vem do diabo. A convicção aponta caminhos de mudança. Condenação só faz você se sentir mal, se sentir para baixo. Quando Deus convence você do pecado em sua vida, Ele é sempre muito específico. Ele vai dizer para você: olha, aqui está uma atitude, aqui está um comportamento, aqui está alguma coisa que você precisa mudar.
Deus é muito específico, Ele não fica simplesmente apontando o dedo para poder a gente se sentir mal, não, não é assim que Deus faz. Quem faz isso é o inimigo, que fica o tempo todo acusando, não é para poder a gente corrigir, mas só para poder a gente se sentir mal com a gente mesmo. Convicção leva a uma ação, a uma mudança, e o resultado da convicção é arrependimento, é confissão, é perdão, é restauração, é recolocar a gente nos rumos da vontade de Deus. Em sétimo lugar e último, o que Deus fala traz a paz de Deus para a nossa vida. Se Deus está nos falando, a voz de Deus traz paz ao nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: e que a paz que Cristo dá seja o juiz do vosso coração. Você poderia repetir junto comigo esse texto da palavra de Deus, de Colossenses capítulo 3, verso 15, vamos ler juntos? E que a paz que Cristo dá seja o juiz de nosso... Tem um negócio errado aí. Que a paz que Cristo dá seja o juiz do coração de vocês, diz o apóstolo Paulo. A paz que Cristo dá seja o juiz do nosso coração. Esta paz do Senhor que deve reinar na nossa vida. A outra versão diz que a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine os vossos corações. É essa paz que deve dominar nos nossos corações. Quando Deus nos fala, Ele traz paz. Porque o propósito do Senhor não é nos derrubar, o propósito do Senhor é nos erguer, é nos colocar de pé, é encorajar-nos, é fortalecer a nossa vida, para que nós possamos cumprir plenamente os propósitos para o qual Ele nos colocou neste mundo. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado ao seu coração? Então, querido, quando a gente ouve a voz de Deus, Ele nos fala ao coração. É o momento da gente dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero obedecer, eu quero andar nos teus caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, diz o Senhor. E Ele quer tratar, Ele quer cuidar, Ele quer conduzir a nossa vida a cada dia. Por isso Jesus disse: olha, o que vocês estão ouvindo, os profetas queriam ouvir. Os justos do passado queriam ter o privilégio que você tem. E nós precisamos aproveitar, ouvir a voz de Deus e andar nos seus santos e retos caminhos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a entender a sua voz, quando Ele fala conosco, para que possamos continuar caminhando nos rumos da sua vontade. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando ao nosso coração. Queremos te agradecer, ó Deus, porque é pela tua palavra que vivemos, nos movemos e existimos. E queremos, ó Deus, nesta manhã de domingo,
mais uma vez consagrar os nossos ouvidos espirituais, aguçar a nossa atenção, porque queremos viver segundo a Tua vontade, todos os dias e em todas as circunstâncias. Abençoa, Deus, a vida de cada um de nós, aqueles irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão assistindo o culto online, ó Deus, que nós todos tenhamos o nosso coração voltado para a Tua palavra, comprometidos em andar segundo a Tua vontade. E que, ó Deus, assim como era testemunhado a respeito de Samuel, que as pessoas possam dizer: aqui tem um povo de Deus, nesta cidade há um povo sensível à Tua voz, comprometido em andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos nisso, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua tarde de domingo. Queria reafirmar o convite para que você chegue um pouquinho mais cedo para cultuarmos ao Senhor, inaugurando a padaria Gente Feliz, daqui às 18 horas, e assim a gente vai continuar celebrando ao Senhor. Eu quero passar a palavra ao pessoal da recepção, que vai nos conduzir agora na saída do culto.